Os caçadores da verdade têm uma missão. Cientistas, historiadores, arqueólogos, todos na trilha dos enigmas da história. Buscando a verdade por trás dos maiores mistérios conhecidos pela humanidade. Ela foi um dos últimos faraós do antigo Império Egípcio. Conspirou e matou. Lutou e morreu por amor. Mas o que é fato? E o que é lenda? O que sabemos sobre a verdadeira Cleópatra? Como ela morreu? E onde ela encontrou seu descanso eterno? Em Londres, a equipe se reúne. Nossos 4 caçadores da verdade somam décadas de experiência em vários campos diferentes. Mas todos têm um só objetivo: usar seus conhecimentos, descobrir as fontes e revelar a verdade. Existem mistérios. E existem mistérios. Eu sempre adorei desvendar os segredos do passado. Precisamos voltar e separar as inverdades das verdades. Problemas antigos que nos fazem quebrar a cabeça há mais de 100 anos agora podem ser resolvidos. Eles vão seguir as pistas esquecidas. Desvendar os segredos do passado. Separar fatos de ficção. E juntos, vão desvendar a verdade por trás dos maiores mistérios de todos os tempos. Em resumo, a história de Cleópatra foi uma tragédia terrível que terminou mal. Mas o que nos deixa tão encantados, fascinados e até nos faz torcer por ela é que ela foi uma mulher em um mundo masculino e por um certo tempo se manteve no poder contra tudo e todos. São poucos os personagens históricos que, ao ouvirmos o primeiro nome, imediatamente sabemos de quem se trata. Cleópatra é um desses personagens. Sabemos de cara de quem se trata quando ouvimos Cleópatra. Ela foi uma figura transformadora, alguém que mudou o rumo da história, não só para o Egito, mas também para todo o Império Romano e, por fim, de toda a história do Ocidente. Ela foi um personagem transformador e o fato de sabermos quem é apenas pela menção do nome é um sinal de importância. Acho a Cleópatra uma das mulheres mais fascinantes da história. Porque muitas pessoas tentaram definir quem ela era. Mas ela continua sendo um grande mistério. Cleópatra, uma das mulheres mais famosas da história. 2000 anos atrás, ela era a mulher mais poderosa do mundo. Foi uma das figuras mais influentes nos capítulos finais da República Romana. Mas não era de Roma. Elevou seu reino ao nível mais alto de poder em séculos, para depois levá-lo inteiramente à ruína, dando fim a uma dinastia que começou com Alexandre o Grande 300 anos antes. O que não sai da minha cabeça é quem foi a verdadeira Cleópatra, porque ela foi uma mulher real. Eu penso nas milhares de imagens dela da arte ao teatro, filmes, literatura e de fontes históricas. Eu tenho até vergonha por ser do meio acadêmico, mas, honestamente, o que eu imagino quando penso na Cleópatra é a Elizabeth Taylor, no filme de 1963. Os caçadores da verdade querem descobrir como ela morreu. Foi envenenada? Cometeu suicídio ou foi assassinada? E onde estará seu túmulo? Para responder a essas perguntas, precisamos entender como ela viveu. A antropóloga doutora Karen Bellinger começou a enxergar por trás do mito para entender a mulher. Eu acho que a história da Cleópatra, como as pessoas gostam de contar, superou as barreiras do tempo porque tem um apelo atemporal. A derrota de uma mulher que, infelizmente, em uma sociedade patriarcal, é um tema que dá muita audiência. Cleópatra Thea Filópator foi a 14ª e última governante da dinastia Ptolomaica do Egito. A dinastia Ptolomaica iniciou com um protegido de Alexandre o Grande, que conquistou o Egito e deixou ali um de seus generais, que se autoproclamou faraó Ptolomeu I, assim que Alexandre seguiu viagem para continuar suas conquistas. Os faraós ptolomaicos eram gregos macedônios, que governavam de uma base grega dentro do Egito, em uma cidade fundada por eles, chamada Alexandria.
e continuaram suas práticas culturais, que incluíam falar somente o idioma grego. Mas Cleópatra era diferente de todos os seus antecessores. Levava a sério as tradições e crenças egípcias. Quando herdou o trono ao lado do irmão mais novo, Ptolomeu XIII, em 51 a.C., ela mudou a maneira de governar seu povo. A Cleópatra era muito sagaz e sabia que, para se destacar do irmão, ela precisava se tornar mais popular do que ele entre os súditos do Egito. Por isso, ela não só falava, mas também lia hieróglifos egípcios. E ela se destacava na dinastia ptolomaica por conta disso. Falar e ler em egípcio era uma habilidade que os faraós ptolomeus consideravam de nível inferior. Para eles, a superioridade grega era tudo. A historiadora cultural, Dra. Fern Riddell, está estudando o que levou Cleópatra a se afastar de 3 séculos de tradição. Meu nome é Dra. Fern Riddell e eu sou historiadora cultural. A vida dela sempre foi cheia de obstáculos, desde o nascimento, porque ela era mulher. Tendo uma personalidade tão forte, de líder, uma pessoa de muitas ambições na vida, por ser mulher, logo de cara, ela sabia que teria que dar muito duro para superar. O que sabemos de Cleópatra é que ela foi uma pessoa com muita vontade de aprender. A imagem que temos é a de alguém que fala de 5 a 7 idiomas, que teve uma ótima educação. Sua instrução devia-se ao fato de ela ser filha de um dos homens mais poderosos do mundo, o faraó Ptolomeu XII. O trono do Egito estava na família, mas não era necessariamente dela por direito. Cleópatra tinha muitos irmãos, mas era muito especial dentro da família desde pequena. E foi nomeada regente de seu irmão mais novo, Ptolomeu. Foi com ele com quem ela acabou se casando, porque o pai tinha decidido que eles governariam juntos após sua morte. Cleópatra deveria ter tido uma ascensão tranquila ao trono. Tudo estava registrado em testamento. Ela seria corregente e esse seria o futuro do Egito. Mas eu acho que por sua personalidade forte, ela não era o tipo de pessoa que aceitava estar no controle estando casada com seu irmão. E muito rapidamente uma guerra civil eclodiu quando Cleópatra decidiu que o trono do Egito seria somente dela. Essa não foi a primeira guerra civil egípcia na vida de Cleópatra. Seu pai, Ptolomeu XII, herdou um Egito em risco de ser dominado por Roma. Em uma tentativa desesperada de manter a autonomia, o faraó firmou uma aliança com a República. Os egípcios viam a aliança de Ptolomeu com os romanos, a proximidade com a República Romana, como uma traição ao Egito. Ele foi deposto pela própria filha Berenice. Foi obrigado a fugir sob a proteção de Pompeu. Foi para Roma e levou Cleópatra com ele. Cleópatra cresceu em uma cidade importante, Alexandria. Mas sua nova cidade, Roma, era o centro emergente do Mediterrâneo. Ou seja, do poder mundial. Roma era a grande novidade. Uma novidade que posteriormente dominaria por inteiro o Mediterrâneo. Ela foi exposta a toda a politicagem, intrigas, complôs e assassinatos. E não tem como não pensar que essa cultura contagiou Cleópatra. Se o que ela precisava era de uma aula prática sobre a importância de Roma para a política egípcia, ela aprendeu muito rápido, porque Roma ajudou a levar o pai dela de volta ao poder no Egito. Foi quando ele executou a própria filha, Berenice, e proclamou Cleópatra corregente. Tudo isso foi feito com o apoio de Roma. Foi um reino que durou somente 1 ano. Ptolomeu XII faleceu em 51 a.C. e instruiu que o trono fosse compartilhado entre sua filha Cleópatra e seu filho mais jovem, que se tornaria Ptolomeu XIII. Foi uma rápida ascensão para a rainha de 18 anos. Cleópatra era muito peculiar por ser uma mulher no poder naquele período. Sociedades antigas e o mundo antigo no geral não tinham interesse em ter mulheres no poder. Não encontramos rainhas admiráveis nas sociedades romanas e gregas. Era uma coisa inusitada e nos diz muito sobre a figura da Cleópatra. Cleópatra e o irmão Ptolomeu XIII agora tinham o controle do Egito. Ela tinha 18 anos e ele 11.
Mas os conselheiros dele começaram a adotar essa ideia difundida de que uma mulher não poderia estar no poder. Fizeram complôs contra ela diversas vezes, ao ponto que um dia Cleópatra precisou fugir para a Síria. Sem dúvida alguma, os apoiadores de Ptolomeu acharam que era o fim dela, mas eles estavam subestimando Cleópatra. Cleópatra formou um exército e voltou para reaver o trono, dando início a uma guerra civil no Egito pela segunda vez em poucos anos. Em uma disputa acirrada, os dois regentes enxergaram o apoio de Júlio César e do poder de Roma como a chave para a vitória. A República Romana estava caminhando para o seu fim. Porém, esse período trouxe à tona algumas figuras titânicas, grandes personagens da história romana. E 3 homens estavam lutando pelo controle da República Romana: Crasso, o homem mais rico de Roma; Pompeu, um general poderoso; e Júlio César. Oficialmente, esses 3 egos monstruosos deveriam ter governado a República juntos, mas não foi isso o que aconteceu. Somente um deles saiu triunfante. E foi Júlio César. À beira da derrota em Roma, Pompeu foge para o Egito à procura de santuário e apoio. Com sua aliada Cleópatra ainda no exílio, os conselheiros do jovem Ptolomeu veem uma oportunidade. Pompeu fugiu para Alexandria com esperanças de se reagrupar e retomar a guerra contra César. O jovem Ptolomeu achou que conseguiria ganhar o apoio de César se executasse Pompeu. E foi isso que ele fez. O decapitou e deu de presente a cabeça de Pompeu para César. Júlio César ficou arrasado com a morte de Pompeu, ou pelo menos teve que demonstrar estar arrasado por motivos políticos. Foi um momento muito perigoso para o Egito, porque César poderia ter avançado com todo o poder das tropas romanas e dominado o país. Foi um grande tiro no pé, porque ele fez aquilo porque achou que ganharia a simpatia de César. Mas ele não entendia todas as intrigas políticas que estavam envolvidas e acho que Cleópatra não cometeria um erro desse tipo. Júlio César, furioso, está com o maior grupo de guerreiros do mundo nos portões de Alexandria, pronto para tomar o Egito para Roma. Como foi que Cleópatra, a rainha exilada, salvou seu povo da dominação romana? Será que essa história incrível irá nos ajudar a resolver o mistério do túmulo de Cleópatra? Cleópatra, último faraó do Egito. Amante de Júlio César e Marco Antônio. Parte fundamental em um dos grandes episódios da história. Mas muito sobre sua vida e sua morte ainda é um mistério. Agora, uma equipe de historiadores e cientistas se reúne para extrair os fatos. No QG da investigação, eles revisam o que encontraram até agora. Ptolomeu cometeu um gravíssimo erro e César chegou a Alexandria. Mas Cleópatra demonstrou ter aprendido alguns truques políticos em Roma e tinha uma enorme astúcia. Ela não permitiu que o erro do irmão fosse esquecido. Então ela garantiu que isso causasse a destruição dele. A guerra civil atingiu um ponto de extremo perigo para Cleópatra. César estava dentro de Alexandria e ela estava do lado de fora. Mas ela conseguiu se esconder, provavelmente dentro de um tapete, para ir até ele, seduzi-lo, não sabemos. Mas este foi o momento que mudou de fato toda a dinâmica de poder. Foi o momento em que ocorreu a grande virada. A Cleópatra sabia muito bem o que estava fazendo quando decidiu se associar a Júlio César. Na verdade, ele a ajudou na Batalha do Nilo a obter o controle absoluto do Egito. Com o auxílio de César, e após uma longa batalha dentro da própria Alexandria, o irmão de Cleópatra é exilado e morre durante o isolamento. E Cleópatra reivindica o trono e vira faraó do Egito mais uma vez. Ela volta a ter o controle do próprio destino. Quando Cleópatra ascendeu ao trono, além do desafio inato de ser mulher, já que não era esperado na sociedade egípcia que ela governasse sozinha, ela também enfrentou a fome, a guerra e o horror na sociedade civil. Afligida por esses desafios, ela teve que consolidar uma base de poder e tentar conquistar aliados fora do Egito. Não sabemos em que ponto a relação entre Júlio César e Cleópatra passou de diplomatas em conflito a amantes, mas sabemos que resultou em um filho, Cesarion.
E Cleópatra fez questão que o mundo soubesse que ela teve um filho com Júlio César. Cleópatra está incansável em sua missão de ligar seu destino ao de César. E apesar de ele nunca ter assumido a paternidade, o mundo inteiro sabia que ele era o pai da criança. Assim se formou um laço de sangue que cimentaria o lugar da rainha no trono. Em um mundo onde dinastias têm tanto valor, o que Cleópatra fez foi unir o Egito, que já não estava no auge do poder, ao poder intenso do Império Romano. Ela era bem jovem, 20 e poucos anos, quando isso aconteceu. E isso diz muita coisa sobre o caráter dela. Ela mergulhou naquele cenário político, um mundo de personalidades incrivelmente poderosas, e não se deixou manipular por ninguém. Ao invés de ser pressionada e usada como peão por homens poderosos e pelos homens da sociedade egípcia, ela se destaca em meio a eles, ela os domina e faz com que a palavra dela, as ideias dela e a vontade dela sejam realizadas. E isso levou ao renascimento do Egito como potência. Cleópatra auxilia César em suas campanhas, e ambos colhem os benefícios. O poder de César em Roma fica cada vez mais forte, e em troca, a rainha e o Egito ganham mais terras para governar. Cleópatra, a grega macedônia que falava egípcio, levou o Egito de volta ao poder, à força e à glória, e é idolatrada por isso. Após décadas de tumulto, o Egito está em paz e prosperidade. Mas isso não vai durar. Em 44 a.C., Júlio César já tinha eliminado seus colegas de triunvirato. Crasso morreu em Pártia e Pompeu foi morto no Egito. Ele virou o mestre de todo o território. Era o ditador de Roma. E para Cleópatra, isso foi maravilhoso. Ela apostou todas as fichas no melhor aliado romano. Mas, como sempre, o orgulho precedeu a queda na história de Roma e César foi assassinado no Senado. E com isso, Cleópatra foi forçada a voltar à estaca zero. Júlio César foi uma figura de destaque em Roma por décadas e era imensamente querido pelo povo romano. Seu assassinato revoltou a população e fez eclodir uma guerra civil. Cleópatra, agora sem seu mais forte aliado, precisa tomar um partido. Quando Júlio César foi assassinado, houve outro momento de extremo perigo para Cleópatra. E eu acho que é compreensível que ela tenha se aliado a Otaviano. Ele era o herdeiro de Júlio César, fazia todo sentido, mas eu acho que ela não fazia ideia do que iria acontecer. O que aconteceu foi uma nova Roma, governada pelo segundo triunvirato de Otaviano, filho adotivo e herdeiro de César, Marco Emílio Lépido, um político consagrado e um dos generais mais próximos de César, Marco Antônio. Eis Marco Antônio. Nós temos uma imagem dele como um homem muito poderoso, forte, um verdadeiro militar. Eu acho que nesse momento a diplomacia de Cleópatra começa a deixar a desejar. Sabe, ela sempre foi tão esperta, tão astuta, a vida inteira. Mas quando Marco Antônio entra em cena, todo o resto perde a importância. Cleópatra financia muitas das campanhas de sucesso de Marco Antônio contra o Império Parto no Oriente, inclusive a captura de Jerusalém. Em troca, ele convence Otaviano e Lépido a restabelecer grande parte do antigo Império Egípcio no Ocidente e apoiar a população. O Egito está no auge de sua força em décadas. Cleópatra está na crista da onda, mas Roma está instável e o poder alterna rapidamente. Eu vejo um grande contraste entre o relacionamento dela com César e o relacionamento dela com Marco Antônio. É claro que o César sempre foi um grande protetor, alguém em que ela confiava. Já o Marco Antônio era o homem que ela financiava. Assim como fez com César no passado, Cleópatra garantiu uma aliança duradoura com Marco Antônio, se envolvendo em nível pessoal. Mas a parceria entre os dois levaria ao fim um império que durou 3.000 anos. Cleópatra passou a vida toda sendo uma excelente diplomata. E a relação dela com Marco Antônio ameaçou tudo isso. Foi uma péssima ideia. Marco Antônio era casado com a irmã de Otaviano. Então, deixá-la, abandoná-la e se casar com Cleópatra, ter 3 filhos, só poderia culminar em derrota, horror, guerra, não é mesmo? Era uma péssima ideia. Então é óbvio que eles se apaixonaram loucamente. Essa tinha que ser a motivação deles.
Durante o reino de Cleópatra, ela foi comprometida com os próprios interesses de seus filhos e do império. Provas indicam que cada movimento era cuidadosamente calculado. Tem-se argumentado que Cleópatra, na verdade, adiou a derrota do Egito para o Império Romano pelos 20 anos em que ela esteve no trono. Isso porque ela armou essa jogada de apaziguar Roma como uma mestra. Trocou de aliado quando precisou, no improviso mesmo, de um jeito que os homens não conseguem nem ao menos conceber. Desde a família dela se associando a Pompeu e logo depois a Júlio César e depois a Marco Antônio. Ela era uma estrategista brilhante. Mas pela primeira vez, suas táticas falharam. Unir-se ao Marco Antônio, seja para obter ganhos políticos ou por ter se apaixonado por ele, era a escolha errada. E isso selaria seu destino. Um novo triunvirato no poder na República Romana e, resumindo, Cleópatra tinha que decidir qual dos três despertava mais o interesse dela. Só que desta vez, ela fez uma escolha diferente. Parece que agiu com o coração em vez da cabeça. E escolheu Marco Antônio. Mas isso acabou sendo um terrível engano. Isso porque Marco Antônio passava grande parte do tempo em Alexandria com Cleópatra. Mas o centro do poder era em Roma, e havia mais uma disputa de poder, agora entre Otaviano e Marco Antônio. Otaviano, estando em Roma, tinha a vantagem. Marco Antônio, estando em Alexandria, estava mais vulnerável. O medo tinha fundamento. Nos 5 anos seguintes, Otaviano destruiu Marco Antônio politicamente, pintando o rival como um traidor. E em 31 a.C., Roma declara guerra ao Egito, a Marco Antônio e a Cleópatra. Não houve uma guerra de verdade entre Marco Antônio e Otaviano porque as tropas romanas de Marco Antônio não tinham a menor vontade de se envolver numa luta com outras tropas romanas. Por outro lado, os soldados egípcios de Cleópatra nem ao menos entendiam do que se tratava o conflito. Não tinham nenhum interesse em se envolver em uma guerra e perder a vida pelo controle de Roma. A invasão começou na primavera de 30 a.C. e em agosto o Egito já estava derrotado. Cleópatra e Marco Antônio se refugiaram em Alexandria e quando a cavalaria e as forças navais o desertaram, ele perdeu a guerra. Mas é aí que realmente começa o mistério. Não temos um relato detalhado de como foi essa guerra entre Otaviano e Marco Antônio. Nossas principais fontes são Plutarco, que escreveu sobre ela uns 200 anos depois, e Estrabo, que escreveu uns 20 anos depois. Ele, por sua vez, talvez tenha estado presente durante os eventos. Na versão de Estrabo, com Otaviano e seus homens na entrada de Alexandria, Cleópatra envia uma mensagem a Marco Antônio, dizendo ter cometido suicídio para não ser capturada e exposta pelas ruas de Roma. Ao ouvir a notícia, Marco Antônio empunha sua espada e a encrava contra o peito. A história diz que o bilhete deixado por Cleópatra que Marco Antônio recebeu, na verdade se tratava de um aviso de intenção de cometer suicídio, não do próprio suicídio. Só que Marco Antônio entendeu ao pé da letra, cravou a espada no peito. Então, o general romano moribundo foi levado até sua amada Cleópatra e morreu em seus braços. Quando pensamos no que Cleópatra poderia estar sentindo naquele momento ao perder o amor da vida dela, ela perdeu Marco Antônio. E era tão óbvio que o Egito iria se tornar um estado vassalo de Roma com a vitória de Otaviano. Eu acho que o terror, o pânico, a derrota foram fatores muito importantes para ela. Mas ela também deixou um filho para trás. Então temos que considerar que talvez exista alguma verdade nos rumores de que Otaviano tenha assassinado Cleópatra. Por um lado, mandar assassinar Cleópatra faz bastante sentido. Mas tem outra linha de raciocínio na qual talvez ele quisesse exibi-la em seu triunfo até Roma. Existem várias teorias sobre por que a Cleópatra teria tirado a própria vida. Mas eu acho que deve ter sido um gesto que ela viu como o ato final de uma grande líder. Foi uma demonstração final de poder. Ela não queria ser vítima, ela não queria ser usada. Ela escolheu morrer em seus próprios termos.
Apesar de as suspeitas de que Otaviano teria assassinado Cleópatra continuem pairando no ar, historiadores concordam em peso que um suicídio foi a causa mais provável para a morte. Como ela cometeu o suicídio é uma outra história. Os detalhes em torno do que de fato aconteceu com Cleópatra são poucos e desconexos. Mas sabemos de duas coisas. Ela estava em Alexandria e morreu com suas 2 aias. A história mais comum sobre como Cleópatra cometeu suicídio é óbvio que é a história da víbora, uma serpente que ela levou ao seio. É impossível afirmar com certeza que foi isso que aconteceu, mas existe um jeito de encaixar a história da cobra, da morte por picada de cobra, dentro da narrativa que Cleópatra contou sobre si mesma ao mundo. O fato é que a serpente era muito simbolicamente ligada à noção de realeza no Antigo Egito e à deusa Ísis. Ísis, a grande mãe deusa do Egito, foi adorada por milhares de anos. Primeiro como a irmã e esposa de Osíris, o deus do submundo. E mais tarde, como rainha do universo que controla o poder do destino. Durante seu reinado, Cleópatra se identificava como a forma humana dessa poderosíssima deusa. Ísis sempre foi associada às cobras ou serpentes. Então seria considerado adequado que a sua forma humana morresse por uma picada de cobra. Mas quais são as chances de isso ter acontecido? As tropas de Otaviano se agruparam nas muralhas de Alexandria, depois entraram na cidade. Cleópatra foi imediatamente presa em seu palácio. Se ela tentou negociar a liberdade ou usar os talentos políticos para envolver Otaviano, não sabemos. Tem muito espaço para conjecturas. Então Cleópatra ficou confinada em seus aposentos e vigiada por guardas romanos. E Otaviano queria exibi-la pelas ruas de Roma como um troféu. Mas ela não queria isso. Então ela decide cometer suicídio. A história tradicional é de que ela trouxe uma víbora, um tipo específico de cobra escondida em uma tigela de figos. E deve ter sido uma tigela bem grande, porque uma víbora tem cerca de 1,5 metros e é difícil de acreditar que desse para esconder uma cobra, mesmo coberta por figos, e passar por guardas romanos. A hipótese mais provável é de que Cleópatra tomou o veneno, o que visualmente não é tão interessante. Através dos séculos, artistas sempre preferiram retratar o momento final de Cleópatra segurando uma cobra venenosa, quase sempre na altura do seio. Algumas pessoas se questionam se Otaviano permitiu que Cleópatra se suicidasse. Era mais um problema fora do caminho e Marco Antônio estava morto. Então, por que não deixar Cleópatra se suicidar? Mas conhecendo a natureza rancorosa e vingativa de Otaviano e o fato de que ele fez tanto esforço para pôr as mãos em Cleópatra, ele iria querer seu triunfo glorioso em Roma. E qual seria a atração principal do desfile, se não a própria Cleópatra? Seja por picada de cobra ou envenenamento, Cleópatra está morta. Os próximos acontecimentos são um grande mistério, já que nenhum traço da rainha egípcia ou de seu amante romano jamais foi encontrado. A faraó Cleópatra, última governante do Egito Antigo, em face da derrota e da ocupação pelo Império Romano, junto a seu amante Marco Antônio, tirou a própria vida. O que houve depois é um mistério. Em Londres, uma equipe de cientistas e historiadores está filtrando todas as provas, procurando pistas, buscando a verdade. Strabo escreveu primeiro sobre o suicídio de Cleópatra e, apesar de provavelmente estar em Alexandria no momento em que se acredita que aconteceu o suicídio, ele não escreveu nada até um pouco mais tarde, uns 10 ou 20 anos depois. Mas ele foi bem claro sobre ela ter cometido suicídio com uma cobra, ou talvez pela aplicação de algum tipo de pomada venenosa. É amplamente aceito entre historiadores que as histórias de Strabo estão corretas, que tanto Cleópatra quanto Marco Antônio cometeram suicídio em Alexandria e foram enterrados juntos. Túmulos compartilhados não eram raros nesse período, mas suas mortes, nada naturais, foram o resultado de um jogo empírico de poder. Será que Otaviano permitiria que eles fossem enterrados juntos? Será que encontraremos mais pistas sobre onde encontrar o túmulo perdido? O Dr. Mark Altwell é arqueólogo.
A história de Cleópatra é muito intrigante. Não só hoje em dia, ela desperta um fascínio há muito tempo, desde o período romano até hoje. Muitas pessoas procuram pelo túmulo, especulam sobre o local onde ela foi enterrada, mas até agora não encontraram nenhuma prova. Pela ação do tempo, alguns registros foram destruídos. As areias do Egito esconderam muitos túmulos através dos séculos. Os locais do descanso eterno de algumas das pessoas mais influentes da história possivelmente estão perdidos para sempre. Já foram descobertos cerca de 100, 110 túmulos de faraós do Egito Antigo, mas infelizmente eu acho que a maioria, ou grande parte dos 100 ou mais faraós que ainda não encontramos, nunca serão encontrados. Cleópatra foi a 13ª líder do Egito Ptolomaico, uma dinastia que durou quase 300 anos. Mas as provas físicas de sua existência são praticamente inexistentes. Até hoje, nunca encontramos nenhum túmulo do período ptolomaico, que foi o último grande período do Egito Antigo. Não encontramos nenhum governante, nenhum funeral desses últimos faraós. Achamos que podem ter sido enterrados em Alexandria, mas também existem outras teorias. Uma delas está em Taposiris Magna, fundada por Ptolomeu IV. Por ter sido fundada por um rei, pode ter sido feita para a realeza. E a ideia de que teriam múmias de faraós enterradas em uma cidade de faraós parece ter um certo apelo. A cidade onde foi construído o templo Taposiris Magna foi fundada por Ptolomeu II em cerca de 280 a.C., a 48 quilômetros a oeste de Alexandria. Ela foi um porto importante, mas o templo logo dominou a paisagem. Era dedicado aos deuses egípcios Ísis e Osíris, deuses também associados a Marco Antônio e Cleópatra. Com o passar do tempo, a importância da cidade diminuiu. O templo entrou em desuso, ruína e decadência. Por 1000 anos, Taposiris Magna foi esquecida. Napoleão invadiu o Egito no final do século XVIII. E com a descoberta da Pedra de Roseta, suas tropas também descobriram Taposiris Magna. Mas Napoleão não trouxe somente os soldados, ele também trouxe um verdadeiro exército de estudiosos com ele. E eles contribuíram para o surgimento da egiptologia como área de estudo. A cidade seria estudada e regularmente escavada pelos próximos 2 séculos. Mas somente em 2005, o lugar foi associado a Cleópatra. Kathleen Martinez está empenhada em demonstrar que Taposiris Magna é o verdadeiro local do túmulo de Cleópatra. Kathleen Martinez é uma advogada e diplomata dominicana que transformou uma obsessão de infância por Cleópatra em uma vida nova e fascinante no Egito. Kathleen Martinez é uma figura muito interessante. Diferente de muitos egiptólogos, ela entrou no ramo sem formação acadêmica. Ela é advogada de profissão e autodidata em arqueologia. Ela financia as próprias escavações e mudou completamente de vida. Em 2002, ela obteve a permissão do Dr. Zerri Hawass, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, para levar uma equipe egípcia para fazer uma escavação em Taposiris Magna. Em 2010 foi descoberta uma estátua grande que inclusive estava sem cabeça. Apesar de faltar a cabeça, foi uma grande descoberta. A estátua sem cabeça é de Ptolomeu IV, fundador do templo. Mas também foi descoberta uma cabeça sem corpo, que acredita-se ser uma escultura da rainha em pessoa. Era Cleópatra. Foram encontradas várias peças greco-romanas que deixaram a equipe mais empolgada ainda. Entre elas estavam cerca de 40 moedas com a imagem de Cleópatra. A descoberta dessas moedas é um claro indicador de que o templo ainda estava em uso durante o reinado de Cleópatra. Será que as tais moedas foram deixadas como oferenda no túmulo da rainha? Elas foram encontradas no interior do templo. E, tradicionalmente, os templos egípcios eram utilizados somente para adoração. Os funerais aconteciam em outro lugar. Então, Martinez fez uma descoberta que abalou o mundo da egiptologia. A equipe de Martinez fez uma descoberta muito interessante em Taposiris Magna. Eram múmias enterradas em túmulos esculpidos em uma só pedra, um estilo característico do período greco-romano. E alguns desses túmulos ficavam no interior do templo, uma escolha completamente diferente do que se conhecia dos costumes egípcios. Acredita-se que, para que uma pessoa seja enterrada dentro do próprio templo, ela deve ter sido muito importante. E essas múmias encontradas em poços de 20 e 30 metros de profundidade estavam reescrevendo o que os arqueólogos achavam conhecer. 2 delas eram particularmente intrigantes. Será que Martinez e sua equipe encontraram o que estavam procurando?
Encontraram duas múmias, as duas tinham línguas douradas. Eles acreditavam que essas línguas fariam com que eles pudessem falar com o deus Osíris. Quando alguém passava para a próxima vida, precisava falar com o deus Osíris, o deus dos mortos. A mulher estava segurando uma estátua de Alexandre o Grande. Tinha um amuleto no tornozelo com um emblema que lembrava uma cobra. Então ela misturou os símbolos da dinastia ptolomaica macedônica com os do Egito Antigo, o que logo nos remete a Cleópatra. E o homem enterrado ao lado dela, na máscara mortuária, tem um queixo marcado, característica da aparência de Marco Antônio. E o templo atrás deles é o templo de Ísis, que é a deusa que Cleópatra adorava e com quem se identificava. Mas um dos achados do lado de fora dos muros do templo deu ainda mais credibilidade às alegações de Martinez. Kathleen Martinez também citou uma necrópole que foi encontrada próxima a esse casal. Era um cemitério cheio de pessoas ricas e influentes daquela época. A teoria diz que se você é uma pessoa de alto status, vai querer ser enterrada próximo a alguém muito importante e poderoso. E quer coisa melhor do que ser enterrado perto de Marco Antônio e Cleópatra? O formato dos túmulos é consistente com a era de Cleópatra, e todos estavam cuidadosamente orientados na direção do templo. Seriam somente uma questão de fé ou será que Kathleen Martinez tinha razão? Seria o sinal de que alguém de enorme importância está enterrada ali? Algumas das múmias recuperadas podem conter as respostas. As múmias não estavam em ótimo estado de conservação, mas duas delas eram extraordinárias, do mesmo jeito. Estavam envoltas em cartonagem dourada, que teoricamente era reservada para a elite da sociedade. Eram um homem e uma mulher, enterrados juntos. E o homem tinha ornamentos dourados associados ao deus Osíris. A mulher usava uma coroa e tinha uma naja no meio da testa e um colar com o símbolo do deus falcão Horus no peito. Múmias douradas geralmente só são encontradas em túmulos de membros da realeza. Então, se dessas 10 múmias, duas são douradas, esses túmulos são muito importantes, provavelmente da realeza. As múmias eram, sem dúvidas, pessoas de grande importância. Mas será que eram Marco Antônio e Cleópatra? O mais provável após os suicídios de Marco Antônio e Cleópatra é que os corpos tenham sido descartados para que não se tornassem um ponto focal de rebeliões ou adoração. Então, o mais provável é que estejamos diante de túmulos de sacerdotes, não de membros da realeza. E as línguas de ouro encontradas talvez não sejam tão significantes quanto se pensava. As línguas douradas encontradas nas múmias também eram intrigantes e são provas contundentes de um alto status. Mas não são suficientes para indicar que eram corpos da realeza. E a gente se questiona, se essa língua é algo que permite que o morto se comunique com Osíris no além-morte, por que Marco Antônio teria uma língua dourada? Até o momento, as pistas não são conclusivas, mas isso não quer dizer que deveríamos descartar Taposiris Magna como possível local do túmulo de Cleópatra. Ainda há muito a ser descoberto nesse sítio. O que conhecemos de Taposiris Magna é um grande complexo de templos, mas os templos normalmente são parte de cidades maiores. Talvez ainda faremos grandes descobertas sobre o local. A própria Martinez calcula que foram escavados menos de 10% da cidade antiga. Sem sombra de dúvidas, ainda há grandes descobertas a serem feitas. Algumas técnicas geofísicas, como o GPR, por exemplo, ou a magnetometria, além de métodos de sensoriamento remoto, podem nos permitir descobrir o tamanho desse sítio e talvez tentar entender melhor onde outros túmulos podem ser localizados e até mesmo outras construções. É cedo demais para descartar Taposiris Magna, mas a localização mais óbvia e mais provável é o lar da dinastia ptolomaica, a própria Alexandria. Será que uma das cidades mais exploradas da história conseguiu guardar um segredo por 2000 anos? O local do descanso eterno de Cleópatra, última faraó do Egito, tem sido um enigma há muitas gerações. O templo de Osíris, em Taposiris Magna, nos forneceu pistas tentadoras de que segredos maiores podem estar escondidos ali.
Mas a maioria dos historiadores acredita que o túmulo provavelmente será encontrado na capital ptolomaica Alexandria, que agora é uma metrópole movimentada de 5 milhões de pessoas. Alexandria era a capital do Império Ptolomaico. Era a sede do poder de todos os Ptolomeus que foram enterrados lá. O problema é que não sabemos a localização de nenhum dos Ptolomeus. Não sabemos onde seus altares, seus túmulos, seus mausoléus estão localizados. É um grande mistério. Alexandria foi fundada em 331 a.C. por Alexandre o Grande, da Macedônia, que aos 25 anos já havia conquistado grande parte do mundo conhecido. Ele queria que a cidade, que carrega seu nome, ultrapassasse Roma como maior cidade do mundo antigo. Ela continuou sendo a capital egípcia por quase 1000 anos e ainda é um local de comércio, cultura e educação até hoje. Alexandria foi uma cidade extremamente importante, abriga cerca de 1/5 da população do Egito. Teve 2 maravilhas do mundo, o Farol de Alexandria e também a Grande Biblioteca de Alexandria, que foi, sob muitos aspectos, um centro de conhecimento no Mediterrâneo Oriental, mas também em grande parte do mundo naquela época. A biblioteca foi perdida em um incêndio em 48 a.C., mas o Grande Farol continuou a ser usado por mais 14 séculos. E Alexandria permaneceu sendo um porto vital, ligando os poderes da Europa aos do Oriente e aos mundos cristão e islâmico. Muitas teorias dizem que os faraós ptolomaicos, incluindo Cleópatra, provavelmente jazem na cidade que foi seu lar, como os grandes faraós antigos de Mênfis e Gizé, que os antecederam. Os segredos fervilhantes de Alexandria podem guardar as respostas para este mistério. A Alexandria de Cleópatra atualmente está ou debaixo d'água ou sob várias camadas da Alexandria moderna, porque é uma megalópole que nunca parou de crescer. E para os arqueólogos é um grande pesadelo. Mas, em 2018, um enorme sarcófago preto foi desenterrado. O sarcófago de granito preto, que pesa mais de 30 toneladas, só pode ter pertencido a alguém muito importante. Seu tamanho e peso nos dizem que ele foi custoso fabricá-lo, transportá-lo e enterrá-lo. Apesar disso, ele é simples demais para ser considerado o sarcófago de Cleópatra. Mas, sendo do mesmo período, ele deu aos arqueólogos a esperança de que existam outros túmulos a ser descobertos na cidade, apesar dos enormes desafios geográficos. A costa que vemos hoje em volta do Mediterrâneo e principalmente em sua parte oriental é diferente de como era no passado, como na época de Cleópatra, cerca de 2000 anos atrás. Houve grandes revoltas, mudanças no nível da areia, até mesmo enormes tsunamis que transformaram o litoral. Por isso, muitas dessas cidades antigas que seriam localizadas na região costeira acabaram ficando submersas. E isso aconteceu principalmente no Egito, onde a costa que vemos hoje é diferente de como era no passado. As áreas restantes de Alexandria sofreram inúmeras modificações por 2 milênios, muitas vezes sem o cuidado com a preservação das antiguidades. Recentemente, o governo do Egito está permitindo que arqueólogos tenham a oportunidade de estudar todos os achados e evitar ainda mais perdas. Essa nova política já trouxe incríveis descobertas por toda a cidade, mas pode ser que seja tarde demais para Cleópatra. Não dá para escapar do fato de que Alexandria continuou crescendo por 2000 anos. Encontrar o túmulo de Cleópatra seria praticamente um milagre. O trágico é que talvez nunca encontremos o local do seu descanso final, porque a cidade que foi sua capital vive em constante mudança. E em algum lugar do seu subsolo pode ser que encontremos Cleópatra, mas temo que ela nunca será perturbada de seu sono eterno. Alexandria foi uma cidade grega no centro do Egito, onde falava-se grego e somente gregos podiam desempenhar papéis de destaque. Até o reinado de Cleópatra, era raro ver um faraó ptolomaico deixar os limites da cidade. Era um porto seguro. Os faraós precisavam se destacar de seu povo e o fizeram em uma ilha chamada Antirrodos. De acordo com o historiador Estrabo, a área conhecida como Antirrodos, na antiga Alexandria, é onde os Ptolomeus construíram seus palácios. Ele também especifica que Cleópatra construiu seu túmulo nos terrenos de seu palácio. Se encontrarmos o palácio, encontraremos o túmulo.
O único problema é que Antirrodos não existe mais. No século IV, um grande terremoto no Mediterrâneo criou um tsunami que devastou a costa do Egito. Ele destruiu grande parte do porto de Alexandria e submergiu completamente a ilha. Por mais de 1.500 anos, as ruínas permaneceram intocadas até serem redescobertas nos anos 90 por um arqueólogo subaquático chamado Frank Goddio. O túmulo de Cleópatra será encontrado debaixo d'água. Por sorte, em 92, o arqueólogo marinho Frank Goddio descobriu Antirrodos no fundo do mar, perto da Alexandria contemporânea, e desde então começou a explorar aquela área. Usando tecnologias de satélite e radar, Frank está fazendo mapeamento da antiga Alexandria por baixo das ondas e está explorando uma área do tamanho de Paris. Ela tem ruas, palácios, estátuas e vários indícios de uma capital suntuosa, onde a Cleópatra reinou. Com algumas das ruínas mais bem preservadas do mundo a poucos metros da superfície, Goddio e sua equipe conseguiram ter uma ideia de como era Antirrodos na época de Cleópatra, e a prova de que ela foi ocupada durante a dinastia ptolomaica é perfeitamente visível. Antirrodos foi disposta de maneira retilínea, seguindo o estilo grego ou helenístico de planejamento, que era amplamente utilizado quando cidades eram dominadas pelos gregos, quando eles colonizaram várias regiões. E Alexandria, sendo de fato uma colônia grega, foi construída dessa maneira. Uma parte bem grande de Alexandria está sob a água. Por isso, eles encontraram palácios e grandes ruínas, além de vários artefatos que foram extraídos da costa do Egito. Em mergulhos pelas ruínas submersas de Antirrodos, Goddio e sua equipe se viram cercados por uma coleção de relíquias do Antigo Egito. Alguns artefatos arqueológicos foram encontrados submersos, incluindo estátuas, arquitetura e muitos pequenos objetos. Por exemplo, coisas como moedas, cerâmica, esse tipo de coisa. Cada achado, desde esfinges e estátuas gigantes a colunas entalhadas com hieróglifos, demonstram a importância e grandiosidade dessa área de Alexandria. Os palácios mais importantes ficavam nesta ilha, mas nós achamos possível que alguns túmulos sejam encontrados nesta área da antiga Alexandria. Concentrando a busca somente nesta área, é possível que a missão de encontrar o túmulo de Cleópatra finalmente seja cumprida? Logicamente, temos todos os motivos para supor que os túmulos dos Ptolomeus estejam nessa cidade submersa esperando ser descobertos. Isso faz todo sentido, é claro que eles seriam enterrados ali. Mas meu lado romântico quer acreditar que um dia encontraremos, por acaso, o túmulo de Cleópatra. Seria um grande acontecimento assistir a essa descoberta. Mas o meu lado historiador diz, até parece. Existe uma chance incrivelmente pequena de encontrarmos esse famoso túmulo. Até hoje, mais de 2.000 anos após a sua morte, Cleópatra continua a fascinar e encantar o público e a comunidade de historiadores. A busca por seu túmulo compartilhado com Marco Antônio continua, e se for descoberto, é possível que tenhamos um conhecimento mais amplo sobre uma das mulheres mais poderosas e influentes da história. Mas até que seja encontrado, seu túmulo e grande parte de sua vida ainda serão um dos mistérios mais fascinantes da história. Cleópatra é uma das figuras mais reconhecíveis da história. Ela foi consorte de 2 dos homens mais famosos do mundo na época. E todas essas coisas a colocaram em uma encruzilhada muito perigosa entre a sua condição de mulher e o poder. Historiadores contemporâneos a puniram por isso. E esses são os registros que temos hoje, que precisam ser corrigidos. Acho que Cleópatra é eterna porque ela foi uma mulher que conseguiu se destacar e não toleramos mulheres poderosas na história. Mas o fato de ela nunca ter sido esquecida demonstra o grande impacto que ela causou durante a vida dela. A verdade tem que estar em algum lugar. A caça pelo túmulo de Cleópatra continua. Ela é tão fascinante, envolvente, intrigante. Sua história ainda nos inspira e por isso continuamos procurando por seu túmulo, procurando pelo lugar do seu descanso final. É uma busca sem fim.